Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o nosso vídeo de fatos relevantes desta semana que se encerra na sexta-feira do dia 21 de fevereiro, acabando o mês, né? Porque fevereiro é mais curto. Deixa eu ver aqui. Próxima sexta já é a última semana do mês, dia 1º de março já começa no outro sábado, né? Então o tempo voa. Quando começa a ter um monte de resultado de empresa, né? Começa a ficar movimentado o mercado com mais, né, informações, porque as empresas vão divulgando, guidance, dividendo e não sei o que lá, né. Essa semana tem umas coisas interessantes para comentar. Eu acho que todos os tópicos que eu separei, tá aí no título da live, né, na descrição, que a gente vai falar, eu acho que estão no e-mail do Eduardo, se eu não me engano, eu só separei um que é bem exótico pra gente dar uma descontraída no final, tá? Mas vamos lá, vamos começar então com Natura. Natura a gente comentou bastante ano passado, tá? Na verdade, faz um tempo, né, que eu tenho falado de Natura, desde uma análise que eu fiz já faz uns 2 anos, quando ela tava querendo recuperar, né? Bom, no ano passado ela foi destaque negativo, mas eu tenho um vídeo mais antigo que ela ali estava tentando recuperar os negócios, mas enfim, qual que é o. Por que ela virou muito assunto da gente comentar? Né? A Natura é um case interessante de negócio. Vamos por partes, tá? Aqui a gente tem um histórico limitado, porque ela trocou de código enfim, de estrutura, tá? Mas a Natura lá atrás, 15 anos atrás, era uma empresa interessante, tá? Era uma empresa que fazia vendas, aquelas vendas diretas, né, por meio das consultoras. Então ela era muito asset light, assim, ela não tinha quase estrutura administrativa de lojas e time de venda, de marketing. O marketing ele era descentralizado, né, era distribuído, e isso acabava tendo umas características interessantes. A empresa tinha uma margem boa, a empresa tinha um ROI absurdo, porque não tinha patrimônio, né, então o ROI era muito alto. Que mais? A empresa pagava muito dividendo, né, sempre dividendo no meio. A galera gostava bastante da empresa. Só que esse modelo de vendas, né, ele com o tempo ele se esgotou, né, porque os consultores lá que vendiam começaram a pegar um monte de outras empresas com esse modelo de venda, né, direta ou multinível, sei lá. Acumulava um monte, o cara vendia, a mulher, o cara, mas como era mulher, né, mas enfim, esse homem também vendia trocentos e acabou perdendo as vendas na Natura. Então era interessante que ela tinha um modelo de venda que, você pensar hoje com rede social e tal, né, poderia ser bem interessante. Imagina hoje, as blogueiras da vida que tem um monte de seguidor, né, vendendo as naturazinhas lá, né? Enfim, talvez fosse interessante, mas não era a época de hoje. Não tinha rede social como era hoje e acabou não dando certo. Aí reviravoltas à parte, cara, a Natura fez a aquisição da Avon, tá? A Avon é uma empresa americana, então a Natura virou uma multinacional brasileira de verdade. Comprou a Avon, comprou a The Body Shop britânica e a Aesop lá da Austrália, se eu não estiver enganado. Aí perdoem as pronúncias, tá? Só que acontece, a empresa não dava dinheiro. Esses dois negócios, da Austrália e a empresa inglesa, eram bons, tá? Eram bem melhores. Mas a Avon e Natura, cara, a Natura ainda dava ali um resultadinho fraco. Mas a Avon é o pior de todos, né? E a empresa ficou se arrastando durante anos, até que ela chegou num ponto, ela ficou numa situação muito crítica de endividamento, de resultado financeiro, e, enfim, caminhando para, né, recuperação judicial. Aí o que a Natura fez que foi interessante, que a gente acompanhou aqui várias etapas desse processo. Ela começou a vender os ativos para salvar a empresa, né? Então ela vendeu lá a Ijop, que tinha uma margem insana, tá? Tinha uma margem absurda, ela crescia muito, acho que as duas coisas, tá? Tinha uma margem muito boa, crescia pra caramba, vendeu para uma multinacional aí de cosméticos e tal, já não lembro qual, e vendeu a The Body Shop também, tá? E o valor da venda, principalmente o da The Body Shop, as duas foram valores bons. A Natura conseguiu zerar a dívida. Então, olha só, aqui é 2023, empresa, 2022, desculpa, no talo, margem EBITDA muito baixa, né? 6%, ou seja, quase nada de rentabilidade. Né? Você vê que a margem bruta é boa, o produto é rentável, mas esse modelo de venda deles, que aí depois, hoje já não é mais assim, né? Só com consultora. Hoje tem loja e tal, só que eles nunca acertaram um modelo de vendas. Não sei se porque eles começaram num jeito e não conseguiram transicionar. Não sei se não sei qual que é o problema, mas não dá. O produto é bom, o produto é rentável, né? 60, 70% de margem, mas a margem EBITDA perde zero, certo?
Então a empresa saiu de uma dívida insana, aqui no Morningstar o critério da dívida fica até maior, né? Para zerar, ficou com dívida líquida, na caixa líquido. Porque ela vendeu 2 ativos, a empresa tinha 4, né? 4 marcas, Natura, Avon, The Body Shop e Jop. Vendeu 2, que eram os 2 menores, mas eram os 2 mais rentáveis. E ela zerou. Então eu lembro que eu fiz vídeo na época, falou, ó, pessoal, Natura zerou o jogo. Só que não adianta zerar o jogo, vender, né? Acabar a dívida, ela começou uma folha em branco. Só que do jeito que ela tinha ido nos anos anteriores, se ela mantivesse aquela trajetória, não ia adiantar começar uma folha em branco e escrever uma história ruim de novo, né? E foi exatamente o que foi acontecendo com a Natura depois, tá? Aí, enfim, tem discussões. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando isso, a galera ficou louca. Não, mas o resultado ajustado já tá melhor e tal. Cara, de verdade, aqui ainda tem muito não recorrente, mas a empresa não voltou, né, interessante depois desse movimento. O que acontece? Já tá com dívida de novo, já tá com uma dívida maior do que ela consegue pagar. Então, eles estão estudando mais uma solução, voltando aqui pro fato relevante dessa semana. Seria possível venda da Avon, né? Aí seria a parte Avon fora da América Latina, né? Tentar vender pelo menos em partes, para ver se eles conseguem, né, gerir pelo menos a Avon aqui na América Latina melhor, com a sinergia da Natura. Então, é exatamente o que eu falei um ano atrás, alguma coisa assim, sobre a Avon. Não tenho certeza se foi nessa live aqui, se vocês quiserem conferir lá, ou no outro vídeo, né? É só procurar ali no meu canal, ou mesmo de fatos relevantes aqui que a gente falou, tem lá tudo marcadinho, né? As empresas que a gente comenta. Que eu disse exatamente isso. Não adianta a empresa vender os 2 ativos, ela ficou sem o resultado desses 2 ativos que ela vendeu. E assim, eles não eram tão grandes, eles eram rentáveis, mas eram bem menores que a Natura e a Avon, né? Mas assim, você trocou uma dívida insana. Deixa eu botar a dívida normal, que a dívida tá muito alta. Você conseguiu resolver o endividamento muito alto. Mas era mais ou menos isso mesmo, 8, 9 bi aí, dependendo do que você tá contabilizando. Zerou, velho, zerou. Ela ficou com dinheiro na mão. Só que não adianta se o negócio continua ruim. Se o negócio continua ruim, você continua queimando dinheiro de novo. Já tá com uma dívida que já é alta, pelo que a empresa gera de resultado. E não vai conseguir pagar de novo, tá? Então, é a prestação de contas do que eu falei, acho que ano passado. Não tenho certeza em qual vídeo, né? Um desses aí. Não adiantou passar a régua, começar do zero, se a empresa não conseguiu mudar o business, né? O negócio, tornar ele rentável. Agora vai precisar, né, uma outra solução, possivelmente essa aqui, né? Então teve uma notícia e tal, né? E eles deram a resposta genérica, né? Estão estudando, tratativas, estágio inicial, avaliando alternativas, né? Aquela resposta padrão. Mas enfim, né? A Natura provavelmente vai precisar de um novo resgate, já que no anterior, né, resgataram, mas ela não mudou os hábitos. É a mesma coisa que se dá uma segunda chance, né? Deram uma segunda chance, mas a empresa, né, não em nenhum momento, né, deu sinais que poderia ser rentável, né? Vai precisar de uma terceira chance agora, né? Vai precisar de um novo resgate. Enquanto isso, cotação acontece o quê? Bum, despenca, né? Porque, óbvio, ninguém vai pagar dinheiro para uma empresa que mal tá conseguindo. Ela tá fazendo 20 bi de reais, tá? É muita coisa pro resultado da Natura. Tem muito espaço para, se as coisas derem errado, piorar ainda mais o retorno, né? E nesse meio tempo aí, certeza que a galera vendeu ilusão aí para investidor sardinha, né? Que não sei o que, tá se reestruturando, aí aparece aquelas entrevistas, que o gestor tal é isso e aquilo, né? E a galera toma creu de novo, né? Porque não aprende. Então, Natura, cara, incrível. Eu falei, aconteceu exatamente. Quer dizer, eu não falei que ia acontecer. Eu falei aqui, se a empresa não resolver melhorar, não sei o que lá, vai precisar, vai voltar pro buraco do mesmo jeito. E, dito e feito, foi exatamente o que está acontecendo, tá? A importância desse fato relevante aí no nosso histórico. Procurem lá esse vídeo que eu falo de Natura, tá? Não sei se é aquele que tá na página ou outro, né? É só procurar lá no meu canal. Beleza, vamos pro segundo fato relevante do dia. Esse da Cora Saúde também tá no e-mail do Eduardo. Isso é interessante pra gente ver. Não pela Cora Saúde, tá? A saúde não tem interesse nenhum. A Natura até tem interesse histórico. Se ela resolvesse a vida, né? Quem sabe podia ser uma oportunidade de investir, mas a Cora é bem mais complicado, né? Empresa de serviços hospitalares com muita dificuldade para ser rentável, né? Já é uma margem meio baixa, assim, estruturalmente, mas o maior problema dela é dívida, né? Então, dívida bem alta, tanto para, né, os números da empresa e tal.
E o resultado financeiro é aquela velha história, né? O resultado financeiro consome todo o resultado operacional, né? Muito mais que o resultado operacional. Queima dinheiro, dívida aumenta, meio que não tem como continuar, né? Então, o controlador, ela tem um controlador. Vamos ver aqui, né? Aqui, por meio desse fundo de investimento, né? Mas é uma entidade aqui, né? Visual Advantage, né? Fundo de investimento, tá? Resolveu tirar a empresa do novo mercado. Aí você pode perguntar, né? Por que isso, né? Enfim, tem várias opções, né? Você lembra que o Mubadala lá tirou a Zamp do mercado, do novo mercado, né? Isso, vamos confirmar aqui. Supostamente, aqui, ó. Governança. Ah, não, o novo mercado veio aqui. É isso, foi tradicional, era novo mercado. Porque eles queriam eventualmente, né, avaliar ter a possibilidade de emitir ações preferenciais. Aí você tem que sair no novo mercado, não pode, né? Então tirou para ter essa carta na manga, tá? Aqui na Cora, pelo que eu acompanhei, não tem nada muito especial, assim, né, de plano de reestruturação e tudo mais. Meu Eduardo até escreveu no e-mail, acho, né? Isso aí tá com cara de fechar o capital e não sei o quê. Porque fica muito difícil, né, você justificar uma empresa com esses números aqui. Então, sair do novo mercado vai resolver alguma coisa para a Cora? Sei, não parece que é o caso, tá? Mas de repente, um aporte aí. Porque aí você. Quando você abre mão de todos os mecanismos de governança, de tag along e tal, não é só emitir ações preferenciais, né? De repente você fecha uma parceria com um investidor que vai lá e compra, né, uma parte grande da empresa, aí não tem que se preocupar com tag along, com esse tipo de coisa. Então você amplia o leque de opções que, né, o controlador, que a gestão da empresa pode fazer para tentar salvar a empresa. Essa é a ideia, né? Já está num ponto, não é nem uma questão de governança mais isso aqui, não, ela vai voltar à governança. E quando a Zamp saiu, eu fiz o vídeo e falei isso. É ruim, porque pô, a gente quer que as empresas caminhem para ter uma governança melhor e tal. Retroceder no novo mercado é um passo atrás. Aqui, cara, sinceramente, passou desse ponto da governança. Não é um problema. É simplesmente sobrevivência. Eles tentarem achar aí uma solução, um negócio para salvar a empresa, aporte de recursos, sei lá como, e, né, salvar a empresa. Basicamente é isso. Então, sinceramente, isso aqui eu nem acho ruim, pra falar a verdade. Eles estão tentando salvar a empresa, né? E aí, sair do novo mercado, né, abriria um leque de opções aí que não precisaria, né, seguir as regras de novo mercado, mas uma empresa que já tá, né, morta-viva, mais pra lá do que pra cá, né? Às vezes é uma tentativa desesperada de salvar ela, tá? Então, é interessante pra gente acompanhar esses eventos, que aí tem né, uma oferta pública. Então, muita gente ainda confunde isso. Acho que oferta pública é quando você tem a empresa está saindo do mercado, e não necessariamente, tá? Tem vários motivos que disparam uma inclusive retroceder no segmento de governança. Então, se você está no novo mercado, você vai voltar tipo pro tradicional, igual a Zamp foi, tem que fazer uma oferta pública. Tem que dar direito para que os acionistas da empresa que compraram uma empresa no novo mercado, quando ela decide sair, fala, não, peraí, agora eu não quero mais brincar. E na oferta você garante minimamente ali, né, um valor um pouco mais interessante. Então, para estabelecer esse valor, né, tem os critérios, geralmente eles fazem um laudo de avaliação e tudo mais. E ainda conseguiram um valor bom na OPA, né? Um valor de R$ 8 por ação. É o valor que está agora, né? Então a Quora estava valendo menos que isso, né? Ela chegou a negociar aqui, meu Deus, quanto que ela valia? Nem registrou aqui no semestral, né? Mas, tipo, é um valor muito baixo. Tá? Agora, minimamente, a R$ 8 e tal, né? Vai ter uma indenização básica, assim, para quem, né? Não devia ter sócio dessa empresa aí. No mercado nem sempre tem, né? Uns malucos. Então é isso. É legal porque é uma OPA, né, de retroceder nível de governança, tá? De verdade, normalmente eu criticaria esse evento, mas nesse caso aqui, velho, deixa os caras tentar salvar a empresa, velho. Então vai ter, olha só, o mecanismo é interessante também. O que eles vão fazer? Um leilão na B3 no dia 20 de março. Eu ia falar já que já tinha acontecido, né? Mas é março. Então, 15 horas, né? Começa o leilão. E aí você tem que ir lá, você é acionista da Cora, né? Falando assim, de uma forma retórica, né? Mas
o acionista da Cora tem que chegar e participar desse leilão e manifestar o desejo de vender, tá? É isso que eu tenho que fazer. Nossa, o que eu fiz aqui nesse? Pô, nem entendi o que eu fiz aqui nesse PDF. Deixa eu ver se eu fecho e abro de novo aqui. Tá, eventos. Quem quiser ver os fatos relevantes, né, agrupados por empresa, ó, tudo aqui. Acho que é esse. Eu estraguei aqui. Deu spoiler do próximo já. Mas enfim, você vai ter que participar do leilão e manifestar o seu interesse em vender. Por que isso? Porque eles precisam que. Cadê? 2/3 das ações elegíveis, né? Ou seja, as ações em circulação. Que eu acho que nesse caso o controlador não vota. Né? Então é 2/3 das ações restantes. Tá, posso estar enganado. Aí tem que ver os critérios certinhos lá, né? Tem que aprovar. Senão, né, não rola a oferta. A oferta, efetivação, registro da companhia e saída do novo mercado está sujeito a manifestação favorável de 2/3. Não cai naquele problema, quem lembra aí num vídeo recente de fato relevante, que uma empresa que eu já não lembro qual, tentou, na verdade, acabar com as preferenciais, né? Era um negócio bom. Converter as preferenciais por ordinária 1/1. Maravilha, só que o que acontece? Ninguém vota, né? A galera não tem interesse em votar. Nesse caso, eles já conseguiram, né, os interesses de 50% dos detentores, né, desses 2/3. Seria 66, né? Provavelmente uns investidores grandes aí, que têm parcelas maiores, né, fica mais fácil de você fechar. Mas ainda assim, tá? Corre o risco de não se concretizar isso aqui. Se não aparecer o resto aqui, os 12, 13% que falta, corre o risco de não concretizar e nem pelo mérito de ser bom ou de ser ruim. É simplesmente você não acha, galera, cara. É bizarro. Precisar de voto, né, do cara ir lá e manifestar não é tão simples mesmo. A grande maioria nem sabe o que tá acontecendo, tá? Então, se você por acaso estiver na situação, como é que faz para eu participar do leilão? Aí vê com a tua corretora, tá? Isso aí é a sua corretora que vai te dizer o trâmite lá que eles vão querer, mas tem que estar esperto e se manifestar. Se não fizer nada e não chegar nos 60%, não vai rolar, tá? E tem cara de não ser bom para a empresa, né? E é isso, não tem mais nada aqui. Então é interessante, né, ver esses procedimentos, esses eventos. Esse caso aqui é o que eu falei, de verdade, eu nem acho ruim, velho. Os caras estão tentando sobreviver, qualquer coisa desesperada, igual o Eduardo colocou no e-mail, né? Não vai fazer falta. É interessante ver isso acontecendo, né? Próximo fato relevante aqui é um que eu falei de passagem, não lembro quando também, sobre as empresas de telefone. Bom, as duas, né, principais empresas de telefonia aqui no Brasil. Telecomunicações, né? Porque hoje uma internet com telefone quase. Telefônica e a Vivo. Telefônica e a Vivo é sacanagem. Telefônica que é a Vivo, né? Mas o nome de pregão continua como Telefônica e tudo mais, não mudou para Vivo. Em relação à situação delas de geração de caixa, tá? Essas empresas têm uma geração de caixa muito sólida, tá? Gera muito dinheiro, a margem é boa, gera muita grana aqui, você vê, né? Quase 20 bi de fluxo de caixa operacional. Ah, mas tem muito CAPEX e tal, tem, mas mesmo assim ainda sobra 9 bi de caixa livre. É muito dinheiro e as empresas estão pagando ali os proventos, fazendo recompra, pagando proventos. Então, o que é esse fato relevante aqui? A Vivo, ela começou a fazer redução de capital. O que é a redução de capital? Na prática, você vai pagar para o acionista dinheiro, como se fosse um dividendo, mas o fato que dá origem a isso é totalmente diferente. O dividendo, pessoal, ele é decorrente de um lucro de uma empresa. É a distribuição de valores que uma empresa lucrou ao longo do tempo, acumulou e depois está sendo distribuído para os sócios. Essa é a natureza do dividendo, tá? O juros sobre capital próprio, enfim, é a mesma ideia. Tá? Redução de capital é diferente, né? Redução de capital seria como se fosse a devolução. A empresa está devolvendo para os seus acionistas recursos. Então não faz muito sentido, né? Por que uma empresa ia devolver só se ela estivesse meio que parando de funcionar, né? Aí faz a redução de capital, devolve para os acionistas e tal. Mas não é o caso aqui, né? Ou vem, igual aconteceu com o IRB e a BB Seguridade, né? A BB Seguridade tinha uma participação no IRB grande, vendeu enquanto valia dinheiro, ficou com uma grana enorme e ela devolveu, né? Ok, justo, porque aquilo não era um lucro para ser distribuído como dividendo. Então,
pode parecer estranho, mas o que acontece é, contabilmente, as empresas elas têm um limite do que elas podem distribuir de provento. Tá, vamos abrir aqui o resultado da Vivo e dar uma olhada lá nas contas do patrimônio líquido. Então, é uma coisa que eu já falei também da Prio e tal. A Prio, toda vez, ela remaneja as contas lá de lucros acumulados para reserva de investimento, justamente para não distribuir dividendo. Tá? A empresa não quer distribuir. E aqui, no caso, é o contrário. Na verdade, eu não quero release, eu quero isso aqui, que é mais fácil de ver. Uma Telefônica da vida é o contrário, ela dá muito dinheiro, ela dá mais caixa do que lucro. Então, se você for ver aqui, ó, né, enquanto abre lá, a empresa está gerando 9, 10 bi de fluxo de caixa livre todo ano. Só que a distribuição de dividendo é baseada no lucro líquido. E o lucro líquido é bem menor, é 5, 4 e tal. Né? Ah, por que dá essa diferença? Porque ela tem uma depreciação, uma amortização escrota, né? Absurda. De mais de 10 bi. Então, lucrando 4, 5, 6, ela distribui o que ela pode, velho. Aqui, né? Ela distribui basicamente tudo, né? Então, às vezes acumula, distribui mais, menos. Só que ela tá ganhando mais dinheiro do que ela lucra, né? Pode parecer estranho para quem não entende de análise de empresa, mas é isso. Entra mais dinheiro no caixa do que a empresa tem de lucro contábil. Aí acaba que ela não tem lucro acumulado mais para distribuir como dividendo. Tá cheio de dinheiro, não tem dívida, não tem muito mais o que investir. Ela já investe bastante, mas tipo, não é que ela vai usar essa grana aí para não tem algo assim para acelerar uma aquisição, né? O setor já é super consolidado. Então, a redução de capital é uma alternativa. Vamos ver aqui as DEF consolidadas. No passivo. Nem tava no plano abrir isso aqui, tá? Mas vamos ver. Então, olha só, né? A empresa aqui ainda tem nesse ano aí uns 3 bi de reserva de lucros e tal. 4 bi, na verdade, e tal. Enfim, ela tem muito mais dinheiro para distribuir. A Telefônica ela só pode pagar dividendo em cima disso aqui. Tá? Se ela zerar essa reserva de lucros, ela não pode distribuir dividendo mais. Por isso que tem empresa que ficou anos no prejuízo, aí você vai acumulando prejuízo aqui, não lucro. Aí a empresa vira para o lucro, ela tem que passar um tempo sem pagar dividendo para zerar essa reserva também. Tá? E aí, às vezes, tem umas manobras, né? Tipo, a Taurus fez, ela passou dinheiro do capital social, né? Ela passou do capital social para a reserva de lucros, para poder distribuir dividendo. Quer dizer, para a reserva de lucro, não. Ela zerou os prejuízos com o capital social para poder distribuir dividendo, né? Uma outra história. Mas aqui o problema é esse, os caras querem distribuir mais do que a empresa está lucrando, mais do que tem na reserva de lucro. Se eu não estou enganado, eles já fizeram um desse antes, há um tempinho atrás, e aparentemente vão fazer de novo, né? Mais uma redução de capital, R$ 1 por ação, quantas ações a empresa tem? 1,20 por ação, ela tem 1 bilhão, 0,6, então você vai dar quase uns 2 bi de reais, tá? Eles vão reduzir o capital. Na prática, é uma forma de remunerar os acionistas, tá? Além dos dividendos, porque o dividendo é limitado pelo lucro contábil da empresa e a gente viu ali na tabela do Fundamentei que a empresa entra muito mais dinheiro na empresa do que ela lucra, tá? Então, toda vez eu falo, ó, isso aqui não é dividendo, pessoal, é outra natureza, o efeito tributário é diferente, isso aqui não é isento, você vai reduzir o teu custo de aquisição, teu imposto de renda, tem que fazer todo o ajuste lá, tá? Não é dividendo. Mas, sinceramente, né, um efeito prático para esse caso da Vivo e tal é quase de um dividendo, porque é basicamente isso, né? A empresa quer distribuir mais capital, mas não tem reserva para distribuir valores maiores, né? Porque o lucro contábil, no final das contas, é menor que a geração de caixa, tá? Então, é isso que é interessante também, é um negócio muito pouco comum, tá? Que é muito particular desse tipo de empresa, né, que gera muito caixa, que tem uma depreciação muito grande, mas que o reinvestimento não é tão grande como a depreciação, então acontece essa situação peculiar de sobrar mais dinheiro de entrar mais dinheiro do que lucro. E a empresa quer distribuir, tá certo, né? Não tem muito, eu já tenho CAPEX lá, não tem muito mais o que fazer com a grana. Então ela dá esse jeitinho. Na verdade, não tem nada de errado, né? Do ponto de vista da empresa também não está prejudicando a empresa. Então esse é um caso também, que é um mecanismo que pode ser usado para fazer alguma mutreta, mas no caso não. No caso faz todo sentido para a empresa, né? Então aquilo que eu falei, né? Você tem que avaliar a questão tributária lá, fazer os ajustes no seu imposto de renda, tá? Essa redução de capital
É bem diferente de dividendo, né? Você não tá ganhando nada, você tá recebendo de volta capital, né? Mas é interessante. Próximo fato relevante de hoje sobre a Pets, tem lá no e-mail do Eduardo, nem é tão relevante ainda, porque o que aconteceu foi que o Conselho de Administração aprovou, né, a notícia mesmo da Pets e Cobase, né, da proposta de fusão da Pets e Cobase e tudo mais. O ponto é o CAD, né, que tá todo mundo esperando. Eu até comentei no comecinho do ano que saiu uma notícia aí, né, fofoca, não era fato relevante, mas até comentei porque era uma notícia interessante, que parece que estava encaminhando para, né, no CAD aprovar a transação, né, sem grandes, né, remédios, né, o que seria bem interessante para a empresa. É um caso meio delicado para o CAD analisar, porque você tem dois players bem grandes, então se você for ver é um caso em que o CAD tem que acompanhar, né, de perto para garantir que não vai, né, que vai manter o equilíbrio econômico e tudo mais, né, que é a função dele, certo? Então, quando tem umas aquisições, tipo ali a Prio comprou um câmbio de petróleo, ele passou pelo CAD, mas é absolutamente irrelevante, porque é óbvio que não vai dar problema num CAD um troço desse, né? Ah, desculpa, não sei se passou no CAD lá, mas teve uma aquisição recente que passou pelo CAD, que demorou uma semana e foi aprovado, porque não tinha o que ser avaliado. Aqui tem, tá? Aqui é um ponto importante, são duas grandes empresas se juntando, tá? Então seria uma notícia muito boa. O que tem agora ainda é preliminar, né? Desculpa, não é que é preliminar, mas é que foi aprovado no Conselho de Administração. Isso aqui é bom, tá? Porque vocês lembram que tinha umas confusõezinhas nessa história aqui. O controlador da Pets, né, que é um acionista individual, ele meio que tinha fechado aqui, né, um acordo, ele tinha uns instrumentos derivativos da própria empresa, que aí dependendo de fechar ou não fechar, traria um ganho financeiro, então tinha uma historinha assim lá. Então, eu lembro que eles tentaram mudar os termos do acordo, não foi? Eles mudaram, acho que os termos do acordo. Então, é uma história que estava um pouco precária, até assim, entra na conversa das duas empresas. Então, o que é interessante aqui no caso é que da parte das empresas parece que já está tudo alinhado, né? Então eles aprovaram em assembleia, assinaram o protocolo, tanto os representantes da Cobase, na Cobase não tem assembleia porque ela não é de capital aberto, né? Mas na PET, capital aberto, seguiu os trâmites e as empresas se acertaram. Já é um avanço, né? Porque mesmo nesse ponto aí, teve ali uns desentendimentos ano passado sobre qual seria o preço, qual seria o valor de troca, né? A relação de troca e tal. Uns interesses ali, né, conflitantes talvez, mas enfim, entre as empresas está acertado. E isso teve uma outra coisa, né, crítica, e agora que eu lembrei. Se eu lembro que eu tava viajando na Europa quando saiu, que, tipo, demorou demais, né? Então eles tinham acertado um pré-acordo de 3, 4 meses, uma coisa assim, pra, né, sentar na mesa, fazer as contas, tudo e tal. E aí passou esse período e não saiu, né? Aí o pessoal começou a levantar dúvidas sobre se a transação ia se confirmar mesmo, já que tinha passado já o período do acordo de exclusividade lá para negociar, né? Então é importante esse fato no final. Embora o mais importante de tudo seja isso aqui, aprovação pelo CAD, né? Seja com remédios, com coisas para resolver para vender ou não, né? Isso aqui é mais importante, claro. Mas tem a sua importância. As duas empresas já sentaram, assinaram, aprovaram, né? E os termos, tudo mais, porque teve um certo atrito ali no ano passado já. Tá demorando, né? Porque isso aqui foi anunciado no começo do ano passado. Já vai dar um prazo de um ano, mais ou menos, né, dessa conversa. Então agora já tá tudo oficial, né? Aqui os dados, mas tem a descrição, como é que vai ser a conversão. Então vai ser tipo, eles vão incorporar a Pets dentro da Cobase e a Cobase vai ocupar o lugar da Pets na bolsa, né? Enfim. Na prática, quem é acionista da Pets hoje vai ser acionista das duas empresas juntas, né? Isso aí. Essa é só a forma, né, contábil corporativa de realizar a transação, tá? Enfim, aí é importante decidir isso aqui, né? Os fatores, tem os custos envolvidos no negócio. É essa aqui que é importante, né? Eles vão distribuir um valor em dinheiro para os acionistas, depois vai juntar. Faz parte da negociação dos valores, né? Então a relação de troca, vai ser uma para uma. Porque eles tinham uma relação de troca toda quebrada, né? Era um negócio assim.
Mas enfim, não que faça muita diferença e tal, né? Ó, se a operação, blá 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 blá, do CAD, não é isso que eu queria ver. Aplicabilidade, tem algum reembolso? Não foram jus de direito de retirada, que é meio relevante também. Aí ó, tinha um empréstimo. Nossa, velho. Eu não gosto desses rolos aqui, né? A empresa faz um empréstimo para os acionistas. Enfim. Mas é isso aí, a companhia combinada vai negociar usando, né, o registro da Pets. Ou já vai ter lock-up, o padrão. Mas ela é importante no sentido que acerta as contas entre a Pets e a Cobase. Então as duas já estão de acordo. Agora falta o CAD dar o ok para, de fato, né, concretizar a operação. Né? Então, enfim, fato semi-relevante. E por último, para fechar, velho, porque é uma história muito louca, isso aqui é muito bom. Ao invés da gente falar de um outro caso aí qualquer, tipo, o automóvel lá vai agrupar, que a gente já falou de agrupamento e tal. Eu achei um negócio peculiar pra gente ver aqui, pelo menos para ser interessante, tá? PDG, uma construtora quebrada, né? Vamos falar a verdade. Eu até expliquei um pouco sobre isso num vídeo que eu fiz sobre como que as construtoras do passado deram errado, por que várias construtoras ficaram nessa situação, né, de recuperação judicial, virtualmente quebraram, né, recuperação judicial só para dar um jeito de entregar lá os empreendimentos, né, os compradores não saírem tão prejudicados assim, mas enfim, a empresa acabou, literalmente acabou, 17 milhões de valor absolutamente simbólico, né, irrisório. E aí, até teve um outro fato relevante aqui antes, deixa eu abrir ele aqui, pra gente começar a conversa. Proposta não solicitada, então a gente falou sobre isso recentemente, né? Sobre o que seria uma hostile takeover. Nesses dias eu respondi uma pergunta no Fundamentei sobre poison pills, né? São interessantes essas discussões. Então a PDG recebeu uma oferta de um fundo lá de investimento, não um fundo, né? Um veículo de investimento de Hong Kong para fazer uma aquisição da empresa, tá? Não foi solicitada, tá? Enfim, chegou um dia, os caras chegaram lá, viram a correspondência, tinha a proposta, né? Simples assim. Mas é diferente do conceito de hostile takeover, tá? Hostile takeover, para ser mais preciso, é quando quem tá querendo comprar pula totalmente a gestão da PDG e faz uma oferta para os acionistas da PDG, tá? Enfim, não faça muita diferença, mas só para a gente ver os conceitos. Então, fez uma proposta para comprar todas as ações da empresa, um valor baixo, mas a empresa também não está valendo nada. Podia ter uma relevância, né? Podia sair. Ia ser lá 29 milhões de dólares, é isso? Um centavo por ação. Sim, isso aqui é um centavo por ação, mas é em dólar, né? Então, minimamente, ia pagar um dinheirinho ali razoável, né? Para quem não vale nada, 17 milhões, isso? Nossa senhora, não tem nem como ver direito. Vamos ver aqui. Isso aqui é bizarro, tá? Eu já vou explicar o lance. Então, eles ofereceram esse valor aqui, mas eles ofereceram em dólar, né? Enfim, também não faz diferença. A empresa não estava valendo nem isso, estava valendo um centavo, que é o mínimo que você pode valer. E é óbvio, né? Se fosse uma empresa que estivesse negociando normal e tal, a empresa tem que fazer um agrupamento para esse valor subir. Mas por que, que a PDG estava em um centavo ali? Porque basicamente ela acabou, igual eu falei, né? Tá só ali, o pessoal dando um jeito ali de terminar as pendências e tal. Então, negociando um centavo, tá? Os caras ofereceram 17, né? 1,7 centavos. Mas de dólar, né? Até um valor maior. Aí o que aconteceu, a empresa até deu uma subida aqui lá. Então oferecer uma oferta e tal, lá o tal do SHKP Real Estate Developer. Beleza. Mas isso não é o que eu queria comentar é esse fato relevante aqui, que ele é absolutamente bizarro. Então, a PDG, blá 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 blá, né, em relação a essa proposta que a gente acabou de ver, pela natureza e tal, a companhia, né, divulgou na hora a proposta. A gente viu naquele caso da Ipera recentemente, né? Como é que foi e tudo mais. Na ocasião, blá blá blá, tratava de propósito não solicitado, não tinha nenhum contato. Aí depois eles conversaram com o remetente, né? Mas preliminar, parece que não foi muito para frente. Lembrando, tá? A princípio, né? Se você não é obrigatório que você trate, né? Quem está comprando pode fazer a oferta no mercado e comprar direto dos investidores, mas enfim.
mantiveram ali um contato preliminar e olha só o que está escrito aqui. Nesta manhã, a companhia tomou conhecimento de notícia informando comunicação pela Sun Hung Kai lá, que é exatamente esses caras aqui, que, né, a veículo de mídia, negando o envio de qualquer proposta. Ou seja, chegou, um troço chegou, tá aqui em anexo, pô. Uma carta lá de Guangzhou, né? A empresa eu vi que era de Hong Kong, mas Guangzhou é na China, né? Enfim, tanto faz de onde veio a carta, né? Mas a princípio, comunicação é ok, oficial, bonitinho. Estamos fazendo uma oferta, queremos comprar, tem o nome do cidadão aí, né, e tal. E aí os caras chegam e falam, não, a gente não fez oferta nenhuma, não. Que isso, velho? Virou bagunça isso aqui, velho, não pode. Negaram, não fizemos nenhuma oferta, não. Aí agora, né, velho, e agora, velho, o que acontece? Como é que a empresa... Essa empresa já teve um contato preliminar, não é possível, né, velho? Que, tipo, chegou algum maluco lá e me mandou uma carta se passando pelo veículo. Não, os caras mandaram. É impossível, você foi lá e não manteve contato e tal. E a empresa foi lá e negou, falou que não. Agora eles vão resolver esse BO. Já abriram investigação na CVM, né? A empresa falou que vai apurar e tal. Cara, as bizarrices que acontecem no mercado. Não sei nem o que comentar, velho. Fizeram uma oferta, mas agora estão dizendo que não. Não fui eu, não. Não foi a gente, não. E tá a carta do maluco ali assinada, né? Conversar e tudo mais. Enfim, bizarrices no mercado. Eu trouxe isso aqui só pra gente dar uma descontraída no final do vídeo, né, velho? Que olha o nível de coisa que a gente tem que a gente consegue ver. Você contar isso aí, você só não acredita, né? É isso, agora vamos apurar se mandaram mesmo, se não mandaram, se alguém mandou no lugar, se os caras estão zoando, se os chineses estão de sacanagem. Nunca sabe. Vamos ver se a gente vai descobrir um dia o que aconteceu, né? Então é isso, pessoal. Para o vídeo de hoje, né? Bom, é uma duração legal, completa, porém não exorbitante. Tentar manter esses vídeos de fatos relevantes assim, né? Completos, a gente discutir os assuntos legais. Mas você vê que tá adiantando bastante, porque várias dúvidas que vão surgindo no pessoal a gente já discutiu aqui. Então é bem legal quem assiste sempre. Eu sei que tem gente que vê toda semana aí, comenta e tal. Legal, parabéns aí pra vocês. A gente vai pegando experiência, né? Entendendo as manhãzinhas de mercado e tal. E aí aparece uma situação concreta, você já sabe como agir e tudo mais. Não precisa correr atrás no calor do momento, né? Então, muito bacana, hein, pra quem assiste sempre. Pra mim foi muito legal começar a fazer esses vídeos aí, porque você começa a ver umas coisas muito fora do radar, é divertido às vezes. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!